E o nosso programa dá sequência hoje na série Eleições, que está entrevistando vereadores e vereadoras eleitas em 6 de outubro, em Marília e em cidades da região. Hoje nós vamos falar sobre a conselheira tutelar Geraldina Ferreira de Lima, a Dina, que foi eleita vereadora em Quintana. Ela disputou a eleição pelo Republicanos e obteve 307 votos. Um recorde de votos para aquela cidade. Dina já tinha participado das eleições em 2008 e 2012, mas não tinha obtido a cadeira. Dessa vez, ela não só obteve a vaga, como também foi a mais votada na cidade. Para falar um pouquinho mais sobre isso, nós estamos com ela aqui, com a Dina. Boa tarde, Dina. Seja bem-vinda ao nosso Agora Interior e parabéns pela vitória. Boa tarde. Eu quero agradecer primeiro a todos que votaram em mim em Quintana. Agradeço muito a eles. Graças a Deus eu estou aqui. E estou feliz de ter sido convidada para estar junto de você. Dina, fala para mim como é que foi todo esse trabalho para você se tornar candidata a vereadora. Você já tinha disputado outras eleições, não tinha alcançado cadeira. No cafezinho ali, conversando antes da gente entrar no ar, você falou que você participou, mas não estava tão interessada em se eleger naquelas ocasiões. Foi mais a título de experiência, mas agora entrou com tudo. Você acha que, por exemplo, a tua atuação como conselheira, porque o Conselho Tutelar é eleição também, sim, né? Esse feedback da eleição para o Conselho Tutelar te abriu os olhos para a possibilidade de ser vereadora? Sim. Na verdade, eu fui candidata a primeira vez para ter mais mulheres, porque, como foi exigida agora a participação de mulheres, eles me convidaram, mas não fiz uma campanha. Eu fui só para ajudar. Aí, entrando no Conselho Tutelar, isso me deu assim uma vasta visão de tudo, principalmente de trabalhar com crianças, a proteção dos animais, que eu já trabalhava com a proteção dos animais. Eu conheci muito mais gente. E o que você falou, a eleição. Eu comecei a praticar, a ser eleita, porque, na verdade, o conselho, a eleição não é obrigatória, se a pessoa quer. Então, em todas as vezes que eu fui conselheira, que eu tive que passar por campanha, a primeira vez eu ganhei em segundo lugar, a segunda vez em primeiro lugar, a terceira vez em primeiro lugar. Quantos votos para conselheira? Lembra? A última vez foram 189 votos. Eu tive 189 votos. E a mais votada? E a mais votada. Nas outras vezes anteriores, as outras 2 vezes, também a mais votada. Então, isso me ajudou muito. Por quê? Porque eu comecei a conhecer. Eu comecei a ver como que eram as pessoas, a vulnerabilidade das pessoas. Da população, que me procuravam. Então, isso me ajudou muito. E aí eu me engajei em tudo isso. A proteção dos animais, a ver os idosos, que eu acho que muitas vezes são abandonados, crianças, famílias que precisam. Então, isso me ajudou muito, graças a Deus. Você, como conselheira, fala para a gente um pouquinho aí, vamos só fazer um parênteses para a gente entender, né, esse trabalho de conselheira, que eu acho que tem uma relevância muito grande para a sua função de vereador depois. O conselheiro tutelar, a conselheira tutelar, ela é chamada quando há situações que envolvam crianças ou adolescentes em situação de risco. Sim. Seja violência doméstica, seja um caso de furto, e você acaba conhecendo, a exemplo da assistente social, a realidade das famílias, né? E isso te permitiu entrar nas famílias, né, nas comunidades e conhecer de perto esses problemas. Isso facilitou e você acha que vai facilitar também a sua atuação como vereadora? Sim, porque é o que você falou. Você entra, a criança está... direitos violados. Conselho é o quê? Direitos violados. O direito da criança está sendo violado, o conselho é acionado. Em termos de o que acontecer, que é violação dos direitos dela, o conselho é acionado. E isso me ajudou, sim, a conhecer as pessoas, a ver os problemas. Não posso falar, claro, é da minha profissão isso, mas, assim, ajudou muito. E, assim, as pessoas me procuram porque me conhecem, porque, na verdade, eu oriento. A pessoa precisa de alguma coisa, eu sento e converso. Muitas vezes as pessoas querem
ser orientadas, converso o que está acontecendo e eu oriento a elas procurarem o caminho que tem que ser, a saúde, a educação. Então, eu faço isso, a orientação para que as pessoas consigam o que elas querem. De direito, é claro. Eu não posso mandar uma pessoa lá que não, você tem que ter o direito. O seu direito está sendo violado, mesmo do cidadão, você precisa, eu oriento e peço para procurar os órgãos que têm que ser, estar sendo acionados para isso. Uhum. O conselheiro acaba sendo quase que um psicólogo também, né? Porque ele acaba se deparando com situações que efetivamente envolvem os direitos das crianças e do adolescente, né? Mas também acaba se deparando com situação de álcool, situação que não tem, por exemplo, um BPC, não tem um Bolsa Família, e acaba também ajudando nesse sentido, né? Sim, os direitos violados, é o que nós estamos falando. O direito está sendo violado, eu oriento e encaminho. O conselho faz o quê? Ele requisita serviço. Então, eu não vejo como uma psicóloga, mas eu requisito o quê? A criança, a família, o pai, a mãe precisa de um psicólogo, a gente requisita o serviço para quem? O órgão gestor, para a saúde. Eu requisito o serviço deles. É claro, abrange que você termina se envolvendo mais, sim, e se envolve. Então, é o que eu estou te falando. Ele te dá uma abertura para você orientar e, eu falo, ajudar, até mesmo ajudar as pessoas que estão precisando. Uhum. Mas com o quê? Tendo em vista o quê? O município tem tudo. Ele tem a psicóloga, ele tem o médico, ele tem o fisioterapeuta. Você vai encaminhar eles, requisitar o serviço deles para serem atendidos. Aí, não foi feito isso? Aí a gente senta e conversa. Durante a sua campanha, além dessas questões que já são do seu cotidiano, né, do universo da criança e do adolescente, quais outras demandas você foi abordada e cobrada para apresentar propostas, se fosse eleita e agora eleita, que você pretende apresentar? A proteção dos animais é uma coisa que está muito ligada a mim, a proteção dos animais, a castração pública, de ter muito animal na rua, de animais que passam fome ou que estão em situações de risco. Foi a questão do idoso, que eu falo, foi muito abordado. A questão da saúde foi muito abordada, pedida para mim ter uma visão diferente disso. Eu falo assim, talvez, eu posso estar até errada, humanitária, de pensar, de ver, de assistir, de ver as pessoas ali num problema que você olha e fala assim, mas se ele for até a saúde e falar, olha, estou precisando, é meu direito, e vai, eu já acompanhei muita gente em consultas, pessoas que precisavam de alguém, eu fui, acompanhei, conversei, orientei. É que eu falo, eu não faço milagres. Uhum. Eu tento achar o que é um direito dela, é um direito dela. Então vamos atrás, vamos ver o que podemos fazer. Já visitou a Câmara Municipal, já foi lá escolher o seu gabinete. Como é que está o seu psicológico, a sua expectativa para presidir a primeira sessão do ano, que dá posse aos seus colegas, e depois tem a eleição da mesa? Muito grande. Assim, eu estou assim ainda lendo muito, eu vou ter que aprender muito. Eu vou ter que ler muito, eu estou lendo qual a função do vereador, eu tenho que ler a lei orgânica. Regimento interno, né? Regimento interno, eu já estou lendo o regimento interno, porque, voltando um pouquinho, o conselho também foi assim, eu entrei imatura, eu não sabia quase nada, eu tive que estudar para saber tudo que eu sei hoje. Uhum. E ainda não sei muito, hein? E vereador, eu acho que é a mesma coisa. Eu tenho que estudar muito, eu tenho que estar pautado, tudo é pautado em lei, conselho é pautado em lei, vereador é pautado em lei. Eu tenho que fazer isso. E assim, eu acho assim, a primeira função de um vereador qual que é? Fiscalizar. Independente de quem seja o prefeito. Não estou falando em prefeito. Fiscalizar. É função constitucional, né? Constitucional. E aí, fazer o quê? Ver o que a população precisa, onde tem mais vulnerabilidade. Eu acho que é isso. E eu estou assim, numa expectativa muito grande por ter sido a vereadora mais votada.
A Dina cobrança é maior, foi né? a vereadora mais votada, 307 votos. Ninguém imaginava. Eu fiquei feliz, muito feliz, e agradeço a todos que me param, que conversam. Eu tento ser sempre... conversar com as pessoas. Eu converso muito. Minha mãe fala, vou falar aqui da minha mãe fala assim, a Dina sai às 6, mas ela volta às 10. Por quê? Porque eu paro com todo mundo, eu converso, as pessoas cobram, as pessoas, Dina, a gente votou em você, a gente está esperando muito. Eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou falar nem que é uma promessa. Eu sou assim. Eu vou fazer o que eu posso. E que dentro de tudo que for direito meu como vereadora. Você é do Republicanos? Sou do Republicanos. É partido de oposição ao prefeito Fernando Itapuã. Como deve ser sua atuação na Câmara em razão disso? Eu falo assim que oposição tem que ter. Não existe política sem oposição. É salutar, né? Desde que inteligente, né? Porque é aquele negócio, é trabalho. Sim. É que eu falo, eu não tenho que dizer amém a tudo. É bom para a cidade? Legal, eu vou concordar. Não é? Peraí, vamos conversar. Porque isso tem que ser feito, senão vai trazer melhoria nem para os munícipes, nem para o próprio município. Então, vamos lá, vamos sentar, conversar. Olha, não poderia ser dessa forma? É que eu falo, eu vou ter que aprender muito. Até porque você, numa das eleições que você disputou no grupo do Fernando, né? Sim, a primeira eleição. Sua relação com ele é boa? Não tenho nada contra ele, não. Na verdade, o que foi? Eu fui só para fazer a parte do quê? Mais mulheres. Precisavam de 3, se eu não me engano, só tinha 2. Eu entrei. Eu tive 12 votos, mas eu não trabalhei. Uhum. Eu só fui acompanhar. E aí, é o que eu falo, você falou uma coisa certa. O conselho me abriu um leque para conhecer os problemas, abriu, e muito grande. Aí você já entra com a proteção dos animais, aí você vai com os idosos, aí você vai com a criança e o adolescente. Então, isso me fez ver uma visão do que eu poderia fazer se eu fosse política. A turma falava assim, Dina, por que você não se candidata a vereadora? Eu ficava assim, será? Dina, se candidata. Quando eu falei que eu ia ser pré-candidata, as pessoas falaram, Dina, voto em você. Eu gosto de você, eu sou a Dina briguenta. Então, eu falo assim... Não, mas não sou briguenta. Mas assim, eu gostei. Aí eu falei, eu vou vestir a camisa e vamos lá ver o que dá. Deu. Fiquei feliz, 307 votos. Não esperava de jeito nenhum. Mas graças a Deus, agradecendo a ele também, eu estou aqui e é o que eu falei, eu vou aprender muito. E sempre falo para as pessoas, se em 4 anos eu não fizer nada, ou eu acho que tem que ter mudanças, tirem. É difícil, eu sei que é difícil. Eu como candidato, falo assim, olha, eu não fiz, não fui... Não atendeu a expectativa? Atendeu a expectativa? Então, você tem direito a votar em outras pessoas. Legal. E assim, não é verdade? Muito bom esse raciocínio. Dina, bem rapidamente, nós temos um momento aqui que eu menciono a participação de algumas pessoas que mandam mensagem para a gente no WhatsApp ou no YouTube. Eu estou aqui com a Edileuza Bernardes, mandou uma boa tarde para você. Boa tarde, Edileuza, minha amiga. Está na audiência. E o Simval Freitas, que é um colaborador nosso aqui de Marília, também mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Boa Parabéns, tarde, Dina. Parabéns, Dina, pela proteção às crianças. E amei que você também proteja os animais. Ele é um ativista animal também. Né? O Simval também deixando aí uma mensagem. Eu agradeço muito a todos que estão deixando mensagens. Eu espero ajudar, trabalhar e, assim, como que se diz? Eu posso dizer... as expectativas são grandes, até eu mesmo, mas eu quero estar lutando do lado do povo. Fazer o máximo que puder, né? Sempre falei, no dia que eu precisar de vocês, lá estejam comigo. Legal, Dina. Ainda vou mencionar aqui o Fernando, do site Conexão, que está acompanhando também o nosso programa, a Fabiana Padovani, a Rosana Marques, o Simval também está aqui no YouTube, além do WhatsApp. Muito obrigado pela audiência de vocês e continuem ligados, porque daqui a pouco vem mais, viu, Dina? Muito obrigado por reservar esse tempinho. A gente sabe que o tempo do vereador, principalmente após eleito, tem muita coisa para fazer.
Então eu agradeço você ter vindo aqui, deixar essa palavra com a gente aí e conceder essas informações. Eu agradeço a todos. É a primeira vez, estou nervosa. É a primeira vez. Você está indo bem, fica tranquila. E assim, gostaria de, quando tiver já no mandato, que vocês me procurem, eu venho aqui conversar de novo, falar do que eu estou fazendo, falar que talvez as expectativas estão melhorando, que eu estou conseguindo. Eu sei que não é fácil, é o que eu estou falando, eu sei que não é fácil, mas eu farei o possível. E muito obrigado, tá?